Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. I feel a thing, so baby don't feel my pain, just mouth back. Who when I'm gone, just carry on, no more rejoice. Every time to hear the sound of my voice, just know that I looking that and smiling. And now did I feel a thing, so baby don't feel my pain, just mouth back. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Have you ever loved? I feel a thing, so baby don't feel my pain, just mouth back. Gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Have you ever loved someone that you're giving on for? Not expression, no, literally giving on for. And when they know your heart and you know you are the armor, and you will destroy anyone who try to harm her. But what happens when karma turns right around and bite you, and everything you stand for turns on you despite you? What happens when you become the main source of a pain? Daddy, look what I made, that's gotta go catch a plane. Daddy, where's mommy? I can't find mommy, where is she? I don't know, go play Haley, baby, your dad is busy. Daddy's writing a song, this song ain't gon' write itself. I'll give you another dot, you gotta sing by yourself. Let's ride around in the song, they tell her you love her, and put hands on the mother who's a speedy name in Java. That's Link Shady, yeah, baby's Link Shady's crazy. Shady made me, but tonight Shady's rock up a baby. Who when I'm gone, just carry on, no more rejoice. Every time to hear the sound of my voice, just know that I looking down and smiling. And now did I feel a thing, so baby don't feel my pain, just mouth back. Who when I'm gone, just carry on, no more rejoice. Every time you hear the sound of my voice, just know that I looking down and smiling. And now did I feel a thing, so baby don't feel my pain, just mouth. I keep having this dream, I push she Haley on the swing, she keep it scream, she don't want me to sing. You making mommy cry, why does mommy cry? Baby daddy ain't leaving no more, daddy you're lying. You always say that, you always say this is the last time, but you ain't leaving no more, daddy you're mine. She's piling box in front of the door trying to block it. Daddy please, daddy don't leave, daddy no stop it. Goes in her pocket, pulls out a tunnel like it's locket. It's got a picture, this will keep you say daddy take a with ya. I look up, it's just me standing in the mirror. These freaking walls must be talking, cause man I can hear her. They say you got one more chance to do right, and it's tonight. Now go out there and show them that you love before it's too late. And I just go to walk out of my bedroom door and turn is a stage that's gone in the spot, his light is on, and I'm singing who when I'm gone, just carry on, no more rejoice. Every time to hear the sound of my voice, just know that I looking down and smiling. And now did I feel a thing, so baby don't feel my pain, just mouth back. Who when I'm gone, just carry on, no more rejoice. Every time to hear the sound of my voice, just know that I looking down and smiling. And now did I feel a thing, so baby don't feel my pain, just mouth. 60,000 people all jumping out the sea, the curtain closing, the throwing roses at my feet. I take a bow and thank y'all for coming now. The screaming so loud, I take one last look at the crowd. I glanced out, I don't believe what I'm seeing, that is me. Help mommy, her wrists are bleeding, but baby wouldn't sweating. How did you get in sweating? I followed you daddy, you told me that you ain't leaving, you lied me that, and now you made mommy sad. And I bought you this coin, it says #1 dad, that's all I wanted. I just want to give you this coin, I get the point. Fight, me and mommy are going, but baby wait, it's too late dad, you made your choice. Now go out there and show them that you love them more than us. That's all they want you, Marshall, they keep screaming your name. It's no wonder you can't go to sleep, just take another pill, yeah, back to the wheel. You rap about it, yeah, work, keep it real. I hear applause, all this time I couldn't see, how could it be, but the curtain is closing on me. I turn around, find a gun on the ground and cock it, put it to my brain, screen die Shady and Poppy. The sky darkness, my life flashes, the plane that I was supposed to be on the crashes and burned to ashes. That's when I wake up, alarms clocks ringing, there's birds singing, it's springing, Haley's outside swinging. I walk right up to Kid and kiss her, tell her I miss her. Haley just smiles and winks as a little sister. I must have with you, say
Hey, when I'm gone, just carry on, no more rejoice. Every time you hear the sound of my voice, just know that I'm looking down and smiling. And now did I feel a thing? So baby, don't feel my pain, just smile back. When I'm gone, just carry on, no more rejoice. Every time you hear the sound of my voice, just know that I'm looking down and smiling. And now did I feel a thing? So baby, don't feel my pain, just smile back. Muito bem, nação, boa noite. Um abraço especial para todos. Hoje, começando a live um pouquinho mais tarde, né? Nós temos que driblar aí problema de chuva, sinais, enfim. Mas agora conseguimos pegar um sinal bem legal para trazer para vocês. Uma live que, pelo menos eu acho que para mim é muito importante. Penso eu que para vocês também seja. E é algo que nós precisamos muito estar atento, estar focado. E já indo direto ao ponto, eu quero lembrar para você e para quem está chegando novo no canal que a religião ela não nos passa tudo que nós deveríamos saber. Nós já sabemos disso, né? E quando nós estamos presos num sistema globalizado de mentira, eles nos passam que o nosso mundo só existe um Criador, um Deus, aliás. Vamos pegar a palavra Deus, que é mais genérica, né? Só existe um juiz. Mas existe um outro Deus também. E esse Deus é o Deus das trevas. O mundo conhece ele como Jeová, dentro do âmbito religioso. O sistema o chama de terror. A Bíblia, ela chama de Baal. Os apócrifos de Demiurgo e Aldabaó. E também, muitas vezes, como Belial. O que acontece? Desde o momento em que esse segundo Deus ele aparece na humanidade, nós já temos vídeos mostrando para você como que ele apareceu na humanidade, ele resolve não ficar perto da luz. Porque o Deus das trevas, ele não tem luz. Ele é a escuridão. Ao contrário de Arro, que é somente luz. Por isso que Terron, ele queria implantar um governo de luz e trevas. Ele queria agradar aos dois senhores. A Iarro, que estava no céu de luz, e a Terron, que estava na escuridão das trevas, dentro do abismo. Para você não fazer confusão, abismo pertence a Iarro, mas as trevas foi o ambiente que Terron, por não ter luz nenhuma, tornou aquele lugar totalmente abissal. E a partir do momento que Terron, ele, por ser sombra, ele passa extremamente a invejar o verdadeiro Criador de todas as coisas. E como Terron não tem capacidade como um Deus
porque ele é o Deus desse século, de 2 Coríntios 4:4. Como Terron não tem habilidade, isso não foi dado, ele não gerou isso de criar, então só resta para Terron imitar. E Terron, nação, precisa imitar tudo que é do Criador. Porque se Terron ele não imita, a sua essência terrônica não tem razão de existir. Então, se Arro fez a Terra no modelo, Terron precisa também inventar uma imitação de modelo para a Terra. Por isso que você vai ver essa briga de terra plana e terra bola. Se Arro criou um céu, Terron também precisa ter algo parecido com o céu. Então o sistema criou o espaço, ou nomeou o céu de Terron como espaço. E quando se fala de espaço, nós olhamos para o alto, porque o sistema, infelizmente, eles nos doutrinaram a chamar de espaço o que está em cima. Então, quando você vê os foguetes, as naves sendo mandadas para o céu, vamos mandar um foguete para o espaço. Eles não estão mentindo em parte. Esse foguete realmente vai para um espaço. Mas o espaço que eles vão mandar o foguete não fica onde eles desenharam essa palavra espaço na nossa imaginação, no nosso subconsciente. Eles conseguem mentir, mas fazendo você realmente, de fato, acreditar que eles falam e fazem tudo em relação à verdade. E uma dessas imitações que nós vamos falar hoje, que é o tema desse vídeo, é sobre a palavra estrela. A estrela, ela existe. E ela está dentro do oceano celestial. E esse oceano celestial, nós olhamos para ele todos os dias, quando o céu está limpo. Que é esse céu azul, aonde de noite você vê as estrelas brilhar, porque as ondas da água no fundo do oceano, aonde essas estrelas estão, e a única coisa que nós podemos ver hoje entre a terra e o céu é a estrela. Mas o Sol e a Lua, Edson? Não, o Sol e a Lua, ela está dentro do nosso espaço que nós vivemos. Mas as estrelas não. As estrelas, elas estão acima do domo, dentro desse mar de água. E é a mesma água que você bebe aqui embaixo. É a mesma água que você bebe. As nuvens, elas são carregadas de água para lembrar que esse espaço que nós respiramos não existia. Tudo isso era água. E Arro só fez esse espaço para ter o ar, que é o sopro de vida dele, para que o ser humano e tudo que tem vida pudesse viver. Só para você ter uma ideia, os demônios, eles não precisam desse ar, porque os demônios não dependem desse ar de Arro para respirar. Mas nós, os animais, as plantas e tudo que tem vida nesse espaço precisa. E o que acontece? Tudo que existe em cima, embaixo é o espelho do que em cima há. Por exemplo, se você tem o mar no alto, você vai ter o mar embaixo. Mas, Edson, as águas de baixo, elas são outras águas, esse H2O.
que nós vemos no mar, nos oceanos, nos rios, nos lagos, eles são, lá em cima, é um outro tipo de nomenclatura na tabela periódica. Se eu pegasse a minha tabela periódica agora, se eu pegasse, por exemplo, o conceito da química, do H2O, que é a água aqui de baixo, e pegasse essa água lá do oceano de Arro, ela seria outro H2O, outro tipo de nome? Não, é a mesma água. Lembra que no início tudo era água? E Arro não pegou a água e mudou. Ele simplesmente dividiu através desse espaço que nós estamos. Nós estamos entre dois oceanos. Você pode ver que quando um piloto, e muitos deles dão esse testemunho, que quando o piloto está muito no alto entre o mar e o céu, ele tem que ter uma bússola para indicar se está de cabeça para baixo ou para cima. Porque se o piloto não tivesse um radar, não tivesse uma bússola, ele não ia ter noção do que é céu e mar. Você pode perguntar isso para qualquer piloto. Se tu tem um amigo teu que ele é piloto de avião, você pode perguntar a ele que ele vai dizer para você exatamente isso. Se você estiver sobre o mar e der um descuido e o avião ficar de lado, na hora de você botar o avião na posição certa, você não vai ter noção qual é a posição, o que é em cima ou embaixo. Porque se passa um navio no meio do mar e passa um avião acima, se você estiver no meio, você não sabe qual dos dois é navio ou avião. Se aquele navio ele faz um rastro de água, de onda, ou se ele é um avião que faz um rastro de fumaça. Porque os dois mares, eles se pertencem. Só há um espaço chamado ar por causa de nós. Então essa água que está lá em cima, que ela é sustentada pelo domo de Arro, a única coisa que Arro deixou para o ser humano não ficar tão distante dele são as estrelas. Além das estrelas, a gente não enxerga mais nada no céu azul celestial. E aí Terron, ele imita o Criador. E através dessa informação das estrelas do mar, o Terron cria sua estrela no seu mar abissal, chamado pentagrama, e presenteia qualquer demônio ou qualquer pessoa com esse pentagrama. Tanto que você ouviu falar dos popstar, superstar, megastar. Mas esse pentagrama, ele é a representação de tudo que trabalha para Terron. Você pode ver que na bandeira do Brasil, por exemplo, nós temos ali o significado das 27 estrelas, dos pentagramas, aliás. Eles chamam de estrela, mas não é estrela, é pentagrama. Estrela é o que está no alto, e a estrela de Arro, ela não tem ponta. A estrela de Arro, ela é circular. O que tem ponta é a falsa estrela abissal de Terron, que representa uma entidade que acompanha o ser humano na Terra. Quando você pega, por exemplo, o livro de Atos, por exemplo, no capítulo 7:43, ali está dizendo assim: antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus, não é a estrela de Arro, a estrela do vosso Deus, Renfã. Figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-eis, pois, para além da Babilônia. E Arro está falando com quem?
com o povo de Israel, que naquele ínterim eles estavam habitando ali na Síria, eles iam para a Arábia Saudita, e eles estavam antes da Babilônia. Então, toda vez que acontecia um castigo com esse povo de Israel, sempre Yahweh enviava eles para a Babilônia. Toda vez que Israel pecava, o castigo que Yahweh fazia era alguém da Babilônia vir e levar eles para a Babilônia. E eles tinham muito medo desse castigo de Babilônia. Tanto que muitos hebreus, eles eram obrigados a adorar o Deus babilônico, que senão eles morriam. E nós temos esse episódio ali no livro de Daniel, que aconteceu 2 vezes, uma com o Daniel na cova dos leões e outra com Sadraque, Mesaque e Abednego. Não é verdade? E escuta só o que eu quero conversar com você aqui. Quando o Yahweh diz, olha, vocês vão ser castigados, hein? Mas vocês não vão mais para a Babilônia. Vocês vão para além da Babilônia, ou seja, no lugar onde teus pais não conheceram. Porque na Babilônia, eles sofriam castigos, sofriam, mas não a ponto de ser como foi na escravidão dos 400 anos na América. E eles não acreditavam muito que isso ia acontecer, não. Mas aconteceu. Por quê? Porque eles começaram a adorar a imitação barata de terror, ilusória, chamativa, colorida, daquilo que Yahweh tinha feito. Então esse pentagrama, ou essa estrela terrônica, ela representa cada movimento abissal na vida do ser humano. A bandeira do Brasil, só para você ter uma ideia, a bandeira do Brasil, nação, ela foi implantada em 19 de novembro. Escuta só. De 1889. 2 dias depois da proclamação da República, do golpe de Estado que Marechal Deodoro aplicou na monarquia, e a partir desse golpe de Estado, as riquezas que era para vir para os escravos e para as pessoas, os colonos que vieram de fora, para ter uma vida digna, quando ela estava para ser dado ao povo que sofreu os 400 anos, os mesmos escravagistas que passaram da monarquia para a república, eles derrubaram a monarquia e pegou todos os benefícios multimilionários que era para ser devolvido às 12 tribos de Israel, que são o povo brasileiro, principalmente. O povo americano, né? Toda a América, América Central, América do Sul, América do Norte. Só o pessoal pensar que é só o Brasil. Mas aí, olha que interessante. 2 dias depois, a bandeira do Brasil já estava pronta. A bandeira do Brasil, ela é criada, ela é fundamentada como bandeira oficial 2 dias depois da proclamação da República. E a ideia da bandeira atual foi elaborada pelo professor Raimundo Teixeira Mendes, que contou também com a participação do Dr. Miguel Lemos, muito conhecido para quem já estudou história, e o professor Manuel Pereira Reis. E quem realizou a confecção do desenho foi o pintor Décio Velares.
todos eles frequentando sombrias entidades e instituições ocultas. Tanto que o Anthony LaVey fala sobre esses homens, e também o Aleister Crowley. Agora, quanto às estrelas dispostas na bandeira do Brasil, elas não são uniformes em cada uma, e cada uma possui um significado. Cada estrela presente na bandeira representa um estado brasileiro, não dominado por nenhuma estrela celestial, mas pela estrela subterrânea. Todos os nomes de constelações que eles falam que são lá de cima, eles estão mentindo para você. Os senhores do mundo não sabem quantas estrelas existem no universo. Porque o próprio Abraão, que estava próximo do Criador, Yahweh falou para Abraão: Abraão, conte a estrela do céu, se é que você pode contar. Abraão disse: é impossível, Senhor. Com toda a tecnologia, eles não conseguem descobrir o número total das estrelas que tem no céu. Eles mentem quando eles dizem que traçaram o signo do zodíaco, que é a representação da constelação celestial. Isso é uma mentira. Se você pegar os livros ocultistas, você vai ver que há uma outra constelação abissal. Mas para eles não revelar que eles são terrônicos, eles tinham que transformar esse espaço abissal num espaço igual ao do céu, pelo menos na sua memória. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram a terra-bola. Porque na terra-bola, o que é para ser embaixo abissal, sombrio, gélido, passa a ser igual ao céu, na nossa imaginação. Porque se o céu só tem em cima, como é que vai ter céu lá embaixo? O Japão, nesse momento, eles estão em cima. E para nós que estamos de noite, nós estamos lá embaixo. Então, se nós pegarmos o conceito da terra-bola, nós estamos olhando para o céu, de cabeça para baixo, e falamos que o céu está em cima lá embaixo. Que fundamento seria esse? Você já parou para analisar como que para Terron inspirar as pessoas a copiar as coisas de Arro, eles têm que dar um jeito de trabalhar a nossa mente para poder aceitar o que eles estão desenhando dentro do nosso cérebro e que é o nosso subconsciente. A distribuição das estrelas na bandeira brasileira, ela foi feita a partir das características do céu do Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1889. A mesma data da proclamação da República. Tanto que a estrela Spica, ou Spice, se encontra acima da faixa que expressa ordem e progresso. E não tem essa estrela no céu. Essa estrela está no mapa do espaço subterrâneo e representa o estado do Pará. Que no ano de Por que Pará? Porque o Pará é a única estrela sozinha lá em cima, na bandeira. Porque no ano de 1889, o mesmo ano da proclamação da República, o estado do Pará correspondia ao maior território acima do paralelo do Equador.
Enquanto que o Distrito Federal, ele é representado pela estrela do tipo sigma do octante. E esse sigma do octante, isso é abissal. Isso não tem no mundo de Arro. Mas nós precisamos acreditar que isso tudo vem lá de cima. Se você pegar todos os nomes das constelações, ela não foi dada pela astronomia. Ela foi dada pela astrologia. Porque a astronomia realmente estuda as estrelas do céu. Mas a astronomia, ela estuda as estrelas abissais. Tanto que a astronomia tem faculdade, mas para a astrologia não. Porque a astrologia é algo subterrâneo, oculto, diferente da astronomia. Então, quando você vê, por exemplo, o Acre, como que se chama o Acre? Ele se chama estrela gama da hidra fêmea. Você sabe o que é uma hidra? Pesquisa o que é uma hidra. Claro que dentro do mundo, né, da hidráulica, hidra, ela tem alguma coisa referente à água, mas hidra, gama da hidra fêmea, não seria uma cobra? E uma cobra fêmea? O Amapá, beta do cão maior. Eu não vou nem entrar em detalhe aqui agora, porque já está de noite, e nós vamos fazer prepara que vai ter uma live acuradíssima em cima disso aqui. E você vai ficar bobo. O Amazonas se chama o Próxion, o alfa do cão menor. Olha bem. O Pará, Éspica, o alfa de virgem. E o Maranhão, beta do escorpião. Imagina só vocês. Aí nós temos o Piauí, que é o Antares, o alfa do escorpião. O Ceará é o Y do escorpião. O Rio Grande do Norte, lambida do escorpião. A Paraíba é a estrela capa do escorpião. E Pernambuco, a estrela da bandeira do Brasil é o mu do escorpião. Agora nós temos aqui Alagoas, que é a teta do escorpião. Nossa, Edson, vai vendo, hein? Isso que, olha... Bahia, o Sergipe, Iota do escorpião. Bahia, gama do Cruzeiro do Sul. Pega esse gama aí, ó. Espírito Santo, Y do Cruzeiro do Sul. Rio de Janeiro, beta do Cruzeiro do Sul. Agora nós temos São Paulo, alfa do Cruzeiro do Sul. Paraná, estrela gama do Triângulo Austral. Santa Catarina, beta do Triângulo Austral. E Rio Grande do Sul, onde eu estou, alfa do Triângulo Astral. E Minas Gerais, delta do Cruzeiro do Sul. Lembrando que beta do Cruzeiro, Cruzeiro é uma cruz, mas a gente vai entrar em detalhe depois. E aqui, nação, nós temos os últimos. Né? Temos a Rondônia, eu acho que não botei ali, que é gama do cão maior. Roraima, delta do cão maior. Tocantins, Y do cão maior. E Brasília, sigma do oitante. Vai pegando esses nomes, porque nós vamos fazer uma live que eu quero ver qual é o ser que vai dizer que nós estamos inventando alguma coisa aqui. Sinceramente.
E vou dizer mais uma coisa para vocês. Nação, desde os primórdios da humanidade, o ser humano sempre se sentiu a presença e a sensação de estar em volta de forças superiores. E vou dizer uma coisa para vocês. Isso fez com que o ser humano fosse em busca de imagens e objetos, criando símbolos de modo a se proteger. E dentre esses inúmeros símbolos criados pelo homem, se destaca o único prisma visto pelo ser humano no céu, após o domo, que é as estrelas. Então, logicamente, Terron precisa também de alguma coisa que o homem veja tanto quanto as estrelas do céu, mas aqui embaixo. E é o pentagrama. Por isso você vai ver o pentagrama em tudo e quanto é lugar aqui na Terra. Porque aonde você vai de noite, você vê as estrelas de ar lá em cima. E Terron não quer deixar isso barato, é uma briga. A palavra pentagrama, ela deriva do grego antigo, e é uma estrela composta por 5 pontas. O pentagrama é uma figura, nação, que pode ser construída por uma linha única, linha fechada, entrelaçada, sendo considerado símbolo da perfeição. O pentagrama é conhecido também por laço infinito, que é o símbolo de Terron, porque é possível fazer outro pentagrama menor dentro do pentagrama maior, e assim sucessivamente. Tanto que a geometria do pentagrama também ficou conhecida como a proporção divina. E eles aplicam isso a um módulo chamado razões áureas. Áureas. Depois a gente vai mostrar para você em outros vídeos tudo isso. No misticismo, o pentagrama era utilizado como amuleto de proteção pessoal e ainda é hoje. E os guardiões de portas e janelas no período da Inquisição, eles usavam esse pentagrama quando jogavam os seus algozes na fogueira. Eles jogavam os seus próprios irmãos de Jafé na fogueira, porque os europeus, nem todo europeu, eles aceitavam o que os senhores do mundo, que tinha a Igreja Católica, e hoje não só mais a Igreja Católica, porque hoje estão vestidos também de judeus, naquela época não. E nesse período também os bruxos usam um pentagrama para representar a sua fé, mas de cabeça para baixo. O pentagrama representa também um homem dentro de um círculo. E você pode reparar que quando você pega um pentagrama representando o ser humano, tem tudo, tem espírito, tem ar, tem fogo, tem terra, tem água, mas não tem alma. Que é o que falta para que Terron complete o círculo que está em volta do pentagrama. E esse círculo em volta do pentagrama se chama signo do zodíaco. Tanto que na religião Wicca, o pentagrama está relacionado a um dos símbolos pagãos mais usados na magia cerimonial, porque significa natureza em harmonia. Cada ponta desse pentagrama é um elemento. É água, terra, fogo, ar, espírito, mas não tem alma. Por isso que ele precisou fazer o signo do zodíaco. E já depois eu vou falar um pouquinho sobre o signo do zodíaco para você. E já no Egito, na época dos hebreus que estavam lá, o pentagrama já era utilizado como símbolo do útero da terra. Por isso que você vai ver a Bíblia falar da estrela de Refã. E ela guardava uma relação simbólica com o conceito da forma da pirâmide. Porque a pirâmide, ela é o elemento mais misterioso que oculta o significado real do pentagrama. E esse trabalho representa o pentagrama, buscando sua história e o misticismo deste símbolo, que é considerado sagrado por qualquer religião, além de sua geometria.
Tanto que o pentágono e o pentagrama são associados à crença de certos povos antigos, principalmente os egípcios, que acreditavam que o rei, após a morte, tornava-se uma estrela. Olha só, eles pensavam que o rei virava uma estrela. E os o pessoal que seguia Pitágoras, os pitagóricos, eles consideravam o pentagrama ou o triângulo triplo como símbolo. E para obtê-los, eles estendiam as faces pentagonais até formar uma estrela. E é a figura formada pela união das diagonais de um pentagrama. Então o pentagrama seria um mosaico, vamos dizer assim, com as suas pontas, né? Um pentágono com as suas pontas, que são a figura do triângulo. E quando você fecha esses triângulos, quando você fecha esse pentagrama, nós vamos fazer isso um dia com você, tu vai ver que ele vai virar uma pirâmide de 5 lados. E com uma base de embaixo, ele passa a ter 6. Porque a estrela de 5 pontas, ela nada mais é do que uma pirâmide de 5 lados com a sua base. E a estrela de 6 pontas é nada mais do que uma pirâmide de 6 lados com a sua base. Então o pentagrama era um emblema sagrado da irmandade pitagórica e a maneira como reconheciam os seus membros. Tanto que a sociedade de Pitágoras era uma seita constituída de homens e mulheres que viviam em comunidade e se abstinham de todos os tipos de confortos, riquezas, delícias, luxúrias, dedicando-se apenas a uma vida de moderação e à prática da cura. E eles consideravam o pentagrama como símbolo de boa saúde. Tanto que a geometria do pentagrama e suas associações metafísicas foram exploradas por Pitágoras e seus seguidores, que o consideravam um emblema de perfeição. Para eles, era um símbolo sagrado que mostrava a harmonia entre o corpo e a alma. E por isso, o pentagrama era considerado também pelos pitagóricos o símbolo da aliança entre homens. Isso é ensinado na cientologia da televisão. Os pitagóricos hoje são os mesmos que estão fazendo novela para você, fazendo filme para você assistir, criando seus desenhos para nossas crianças. Porque os pitagóricos, depois que tudo na televisão tem que ter o pentagrama. Show do Michael Jackson, pentagrama. Show da Anitta, pentagrama. Show de um cantor internacional, pentagrama. E eles atribuíram virtudes especiais ao pentagrama porque é uma figura que pode ser construída por uma linha única, linha fechada, entrelaçada. E por isso é considerado o símbolo da perfeição, o santuário do Deus abissal. Só para você ter uma ideia, os primeiros cristãos tinham o pentagrama como símbolo das 5 chagas de Cristo, sendo visto como uma representação do misticismo religioso e do trabalho do Criador. O cristianismo, ele é tão satânico quanto os demônios que dentro do cristianismo manifestam. Aí você vai dizer, mas lá não pode ser, porque a Bíblia fala que Satanás não expulsa Satanás. Satanás não expulsa Satanás, mas ele expulsa demônios. E demônios não são Satanás. E é aí que está o pulo do gato, que eles conseguem confundir as pessoas. Uma casa dividida é quando ela tem 2 pessoas que mandam. Não é o povo que briga. Pessoas que brigam, elas não dividem a casa. Se o pai e a mãe têm 4 filhos. Se os filhos brigarem na casa, a casa não se divide porque os filhos estão brigando. A casa se divide quando o pai e a mãe brigam. E é disso que a Ruth estava falando. Uma autoridade demoníaca não expulsa outra autoridade demoníaca. Quando os 2 mandam na casa, que a casa vai se dividir. Agora, se os demônios brigam ou não brigam, o problema é deles. Eles não são autoridade.
Tanto que quando você vai chamar a atenção de alguém, por exemplo, que participa de um ciclo de comunhão, alguém vai dizer, não, nós não podemos brigar, que a casa não pode se dividir, não. Calma aí. Se há duas pessoas que são responsáveis por um ciclo de união e elas brigam, a casa vai dividir. Mas se as pessoas que fazem parte do ciclo não são autoridade de brigar, a casa não se divide. Você veja como que a religião, ela fundamenta informações da Escritura totalmente erradas. Totalmente errada. Se você já se perguntou por que o signo... Aí você vai ver, mas essas estrelas, então, elas são... Meu amigo, as estrelas do Brasil, elas são as potestades. E a estrela dos zodíacos, símbolo dos zodíacos, que representa a constelação de estrelas, eles são os principados, eles são os principais demônios que manda na hierarquia dos que manda na estrela que está no mundo. Estados Unidos tem também os seus pentagramas. E depois, isso é uma cadeia de hierarquia que vai se estendendo até o abismo. Tanto que todo presente de nomes dado a esses pentagramas de Terron foi dado pelos descendentes dos gregos. Inglaterra, e os seus países que você conhece hoje na Europa, que invadiram o Brasil, a Espanha. Se você já se perguntou por que o signo de Áries tem esse nome, ou por qual motivo touro é touro, e você precisa saber a origem das nomenclaturas, que tem tudo a ver com os astros estrelares de Terron. E praticamente todos os signos receberam nomes de constelações. A astrologia, que é uma ação, para mim, maligna, disfarçada de coisa boa, e tem gente que confunde astrologia com astronomia, isso é um grande erro. A astrologia, ela é um conjunto de conhecimento vindo de diferentes culturas. Ela não vem de uma faculdade, ela não vem de uma universidade, de coisas lá do alto. Ela vem de uma cultura babilônica, uma cultura egípcia e uma cultura grega. E diante dessa mistura, houve a criação do zodíaco. O que é o zodíaco? O zodíaco é uma linha de conhecimento da mistura dos conceitos babilônicos, egípcios e gregos. Isso é zodíaco. E essa palavra, ela vem do grego e significa círculo de animais. Eles usaram essa palavra, nação, para chamar o grande cinturão celeste que viam na época. E esse cinturão celeste que eles viam como se estivesse num espelho. E de acordo com ela, com essa visão, cada constelação recebeu o símbolo inspirado em um animal. Todos os animais escolhidos tinham um mito que deu inspiração aos nomes dos signos. E cada nome representa essa origem do signo que o sistema quer que você aceite. Eu sou de Sagitário, eu sou de Capricórnio, eu sou de Touro, porque eu nasci nessa época. Só para você ter uma ideia, o que é o signo de Áries, Edson? Nação, o signo de Áries, isso está... Gente, o que eu vou falar para vocês aqui está nas bibliotecas gregas, romanas, está na biblioteca católica. Eles passam o yin-yang para a gente com uma outra informação que eles chamam de oficial, mas a oculta,
Eles não querem que as pessoas todas saibam. Mas, infelizmente, eles não conseguem tornar oculto de todo mundo. Essa é a maldição do ocultismo. Sempre vai vazar. Por causa do que a Ruxa disse, que não há nada oculto que não seja revelado. Então, na mitologia grega, em relação ao signo de Áries, Ino, a segunda esposa do rei Atamas, ou Atamante, ela planejava o assassinato de Frixo, ou de Frecho, um dos filhos do Todo-Poderoso. E Frixo, ou Frecho, não morreu, pois sua verdadeira mãe, que se chamava Nefele, enviou um carneiro com lã de ouro para salvá-lo. E posteriormente o animal foi morto e sua lã enterrada no pomar de Ares, o deus da guerra, que é Terron, né? E assim surgiu o nome de Ares. E foi acoplado no signo do zodíaco. Não tem nada a ver com o céu. O signo de Touro, segundo o mito antigos, Zeus, o mais poderoso dos deuses, certa vez se transformou em um touro para atrair uma princesa que ele desejava. E assim, aquele touro foi o animal escolhido para representar o signo dos nascidos entre 21 de abril e 20 de maio. O signo de Gêmeos contam que 2 filhos de Zeus, chamados Castor e Pólux, se apaixonaram por garotas que já eram comprometidas. E para conquistá-las, decidiram travar um confronto com os rivais. Mas na hora do desafio, o Castor morreu em combate. Aí seu irmão, tomado pela dor do luto, renunciou à própria vida, pedindo a Zeus para levá-lo. E aí, em memória dos filhos e da amizade entre eles, Zeus criou a imagem de Gêmeos, em uma constelação que ele falou que vem do céu. O signo de Câncer é o seguinte: em uma das 12 batalhas travadas por Hércules, filho bastardo de Zeus, Hera, que é a esposa do pai, ela enviou um caranguejo para matá-lo. O crustáceo não venceu a batalha, mas foi reconhecidamente corajoso. E para homenagear a luta, o bicho recebeu uma constelação com seu formato, e em latim, Câncer quer dizer caranguejo. Por isso o nome do signo, Câncer. Não é a doença, é que em latim, Câncer quer dizer caranguejo. O signo de Leão foi uma história também de Hércules, que também é o responsável pela nomenclatura desse signo. E em outra batalha, o Hércules lutou contra o felino indomado e venceu a batalha. Ele estrangulou o animal e fez um manto com a pele dele. Feliz foi com a vitória do filho. Zeus criou o desenho na forma leonina, com a estrela no céu. E basicamente a morte, ela está em todos os signos. Olha quem é de Virgem. A mitologia grega associa Virgo, a Virgem, a deusa Têmis, considerada a deusa da justiça. E essa deusa, cansada das tantas guerras travadas entre os homens, ela adoeceu. Aí quando ela voltou ao céu, recebeu como homenagem uma constelação que derivou o surgimento do signo de Virgem. Tudo tem uma morte, tudo tem um sofrimento, tudo tem uma desgraça. O signo de Libra. Qual é a história do signo de Libra? A mesma deusa, a Têmis, a mesma deusa da justiça, utilizava uma balança para pesar a alma dos homens quando eles precisavam passar deste mundo para o submundo, como está naquele apócrifo que nós mostramos para vocês. E pela história, a balança fazia referência ao prazer ou à dor eterna. E também em homenagem à deusa grega Têmis e ao valor desse julgamento, foi adotado o tal símbolo que hoje representa o signo de Libra. O signo de Escorpião, a origem do nome de Escorpião tem a ver com Apolo, o deus grego das profecias, que tinha ciúmes da amizade de sua irmã gêmea Ártemis com o gigante Órion. E aí ele enviou um escorpião para morder e matar o inimigo.
Em homenagem a Zeus, Zeus criou uma constelação e ao gigante concedeu uma estrela para ser sempre lembrado. E por isso ele cria essa informação como signo do escorpião no zodíaco. Aí vem o Sagitário. O Sagitário, por sua vez, ele ganhou essa nomenclatura por causa de um acontecimento inesperado. Acidentalmente, o Hércules atingiu o mais sábio dos centauros com uma flecha. Esse centauro se chamava Quiron e perdeu a vida. Ele era meio homem, meio cavalo. E por sua sabedoria, o Zeus deu-lhe uma constelação também de morte. O Capricórnio, olha, a história do Capricórnio, ela já está ligada à lenda da luta entre Tupã, o deus da natureza, rebanhos e pastores, e o Titã, ou Tifon. Esse Pan, ele era um sátiro, ou seja, ele era metade homem, metade bode. E ele está na Bíblia, no livro de Isaías, junto com Lilith. E alguns até dizem que esse sátiro era a própria Lilith na maldição que ela teve ao abandonar o paraíso. Aí ele tentou fugir, atirando-se na água, mas só conseguiu transformar parte do corpo, pois a outra metade ficou para fora. E por isso o signo é representado pelo mix de um carneiro com peixe. O signo de Aquário, diferente dos demais, a nomenclatura desse signo surgiu no Oriente Médio, e por lá o mês de Aquário coincidia com o período de chuvas. Daí vieram o nome e o símbolo, que é um homem virando um jarro de água. E esse homem, ele é um judeu. E com certeza não é o verdadeiro judeu, porque os verdadeiros estão na América. O símbolo de peixes, aí tem a questão de Tifão, que era conhecido por temer a água. Aí Afrodite, a deusa grega do amor, e seus filhos Eros, se transformaram em peixes para fugir da fúria do Titã. E assim como tentou o deus Pan. E Atenas, a deusa da sabedoria, criou uma constelação em homenagem ao sucesso da fuga deles, o que originou o nome do signo, que conhecemos como peixe. Então essas são as 12 histórias que nenhum astrólogo, qualquer pessoa que está na astrologia, me desculpa, se vocês falar que isso aí não é verdade, você não são astrólogo. Porque tudo vem dessa questão dos gregos, que trabalharam muito para criar constelação de estrela de Terron, para imitar, porque a Bíblia fala que tudo aqui na Terra é cópia das coisas lá de cima. Tudo que Arro fez lá em cima, Terron tentou copiar. E isso é muito importante para você entender. Por que o sistema aqui embaixo, eles são contra extremamente a Terra plana? Eles nem param para conversar sobre a Terra plana, eles ignoram isso. Porque eles sabem que se eles derem cartaz para a Terra plana aparecer no cenário, se eles não tratar isso com deboche, com brincadeira, você pode ver tudo que é em relação à Terra plana tem que ter uma piada. Tudo em relação à Terra plana tem que ter um gracejo. Para você não ver seriedade de que eles mudaram até o modelo do planeta. Então tudo vai ser piada, tudo vai ser motivo de comédia, tudo vai ser motivo de risada, quando se fala da Terra plana. Mas da Terra bola não, da Terra bola é seriedade. Porque isso é uma jogada sistêmica da comunicação. Olha só como que nós estamos vendidos a um sistema que eles criaram. Imagina só como que as coisas que nós vemos hoje, elas são trabalhadas para confundir a humanidade. São trabalhadas para confundir. Eles confundem a humanidade. Se uma astróloga quiser fazer uma live com a gente, eu até topo, mas tem que ser uma astróloga fera, tá? Não é qualquer menina, não. Tem que ser uma pessoa que está na televisão, que é conhecida do público. Se quiser fazer uma live com a gente, vamos fazer. Porque a astrologia não é astronomia. A astronomia estuda, ou pelo menos a astronomia tenta estudar as coisas lá de cima, enquanto a astrologia, ela vai dentro das mitologias babilônicas, egípcias,
e ela vai trazer a imitação espelhada do céu. Infelizmente é isso. Agora, Edson, por que o signo do zodíaco? E por que o signo do zodíaco, ele pega as pessoas que nascem naquele tempo? Porque você lembra que eu falei hoje numa live que os demônios, eles não têm autonomia para trabalhar diretamente contra as pessoas. Os demônios não sabem viver na terra, esses espíritos fora do corpo. Os corpos desses demônios estão lá no subterrâneo. E tem duas classes de demônio no subterrâneo. Depois a gente falamos para você que só vai fugir muito. Esses espíritos que estão aqui em cima estão aguardando aquele portal se abrir, aquela porta que existe lá no abismo da Antártida se abrir. Inclusive a geleira da Antártida já está começando a se rachar. Para esses espíritos que você vê nas igrejas evangélicas manifestar nas pessoas, eles pararam de se manifestar nas pessoas, porque os espíritos usam pessoas contra pessoas. Nunca o demônio vai vir te atacar sozinho. A única coisa que os demônios eles conseguem fazer é te colocar medo. E nós falamos hoje que tem pessoa até que tem medo de dormir sozinha. E eu falei na live hoje que se você mora sozinha e vive sozinha, me desculpa, você é uma bem-aventurada. Porque quando você está sozinha, o demônio não pode te tocar e nem aparecer para você de forma alguma. Porque o teu sozinho passa, sem que você perceba, a virar um secreto. E é o momento mais legal que você tem para falar com ela quando você está sozinha. Mas por que a mídia criou filme de terror? Aonde os demônios atacam quem está sozinha? Para que no momento em que você está sozinho, que você deveria ter coragem e certeza de que algo está contigo, você venha ter um medo, e nesse medo você despreza Yahweh, e você vive à mercê do que o terror agora poderá fazer através de seres humanos. Então você veja, nenhum ser humano consegue te atacar e te vencer se antes o terror não botar um medo dentro de você. Primeiro vem a notícia, tem um estrupador do parque, né? Tem um maníaco do parque. A televisão não vê que você gosta de maníaco do parque? Aí ela precisa vir com a informação para você ter medo de ir no parque, de ir numa praça. Porque está rolando na mídia que tem um maníaco do parque. Então você, todo parque que você vê, toda praça que você vê, você não vai. Porque você vai estar com medo daquele ser humano chamado maníaco do parque. Porque a comunicação televisiva te informou que tem esse cara lá. Então você veja, nunca o demônio vai conseguir fazer alguma coisa com você através de um ser humano, se ele não injetar em você o medo. Porque assim como o amor, ele é o espírito de Yahweh na terra, o medo é o espírito de terror que ronda a terra também. Então a única forma que o terror consegue invadir o corpo de um ser humano é quando ele coloca o medo, porque o medo é o próprio terror na sua essência, e o amor é o próprio Criador na sua essência. Por isso que a Bíblia vai dizer, o amor lança o medo fora, ou seja, Yahweh lança terror fora. Olha que coisa séria. Uma estabilidade grande. Gente, conhecimento é liberdade. Conhecimento é liberdade. Se você está sozinho aí agora, mas tem um fantasma, tu está sozinho, tu está bem. Tu está sozinho, tu está bem. Vai para uma balada. Sai daí agora e vai para um bar. Ali está o teu perigo. Sai agora aí, você, mas está tão ruim aqui sozinho. Sai da tua casa agora aí de noite. Tenta ver se tem alguém fazendo uma festa clandestina nesse lockdown que está aí. E fica no meio das pessoas lá. Você vai ver que vai chegar a polícia, e vai chegar pessoal, e vai vir dando borrachada, e você vai ter que ir para o chão, botar a mão na cabeça. Por quê? Porque o demônio não trabalha quando você está sozinho. Ele é cego. É impossível de terror, de demônios, conseguir te atacar você sozinho. Eles têm medo de chegar perto de você quando você está sozinho. Mas o problema
é que como nós temos a mídia que nos doutrinou que sozinho você pode aparecer um demônio na tua frente, aí ela botou o medo, não tem como você com medo entrar no secreto de Arro, porque o sistema, eles confundiram as pessoas trocando as posições dos detalhes. A ideia que nós temos é que quanto mais pessoas e multidão nós tivermos no meio, estamos seguros. E não é bem assim. Quanto mais você tiver 100 pessoas do teu lado, a não ser que você confie naquelas pessoas, e elas estejam no mesmo patamar de visão e de segmento no caminho que você está, melhor é estar sozinho do que mal acompanhado. E isso é uma coisa que você tem que aprender agora. Quando você estiver sozinho, tu não tem que ter medo de diabo, de demônio, de Jason entrar na tua casa e o demônio da motosserra e vir o Chunk. Não, meu amigo. Quando você está sozinho, terror vai tentar usar uma tecnologia de mídia, uma informação para te botar medo. Pode ver que a maioria dos filmes de terror sempre acontece com alguém sozinho. Porque a televisão trabalhando para terror, ela quer botar na tua mente que sozinho o sobrenatural pode se manifestar. Mas o sobrenatural ele não se manifesta quando você está sozinho. Ele se manifesta quando você está no meio de uma multidão. Vou dar alguns exemplos para você. O incêndio de Santa Maria. O incêndio do Joelma. O Titanic. Vamos lá, vamos pegando. Você lembra mais de algum? O Batomushi. O avião dos Mamonas Assassina. O avião do pessoal da Chapecoense. A morte do jornalista Bochá. Repara que todas essas... mas encontramos o Michael Jackson morto na casa dele sozinho. Olha, a mídia, a cada dia, ela me surpreende. Tanto que a Bíblia fala o quê? Mateus capítulo 6, verso 6. Quando você for orar, entre no seu aposento e feche a tua porta e em secreto, sozinho, sem ninguém, você vai falar com o Pai. Olha só que coisa tremenda. Todos os estados do Brasil são controlados por forças ocultas que mandam no governo, que mandam na prefeitura, que mandam nos deputados, que mandam nas autoridades, até chegar à classe trabalhadora. Tanto que todos os estados têm as suas estrelas de pentagrama na bandeira do Brasil, mostrando ali a diferença de autoridades para cada estado. Tanto que quando vai ter um decreto no Brasil, por que cada estado tem um decreto diferente? Porque uma estrela, um pentagrama, ela não pode se meter na autoridade da outra estrela tetragrammaton. O prefeito do Rio de Janeiro não pode se meter, o governador, com o governador do São Paulo. Embora estão trabalhando na mesma linha de governança e de domínio mundial da população, mas cada um tem que exercer a sua autoridade independente do outro, porque isso foi botado como regra na bandeira do Brasil. É ordem e progresso. Todos podem fazer ordem diferente da outra, mas o progresso é para um único sentido. Alguns lugares as lojas fecham, outras elas só fecham a partir das 8 horas. Aqui no Rio Grande do Sul, eles proibiram o supermercado de venderem qualquer coisa que não seja alimento essencial.
Eles mandaram os mercados tirar tudo enquanto é coisa, panela, prato, eletrodoméstico, cobertor, tudo tem que tirar da prateleira. Os mercados só podem vender alimento e mesmo assim alimento essencial. Não pode vender cerveja. Se você gosta de uma cerveja, eu odeio cerveja. Para mim aquilo ali é um mijo do cão, é verdade. Mas tem pessoa que gosta de uma cerveja e ela não vai poder comprar, porque aquilo ali não é essencial. Já tem outros lugares que isso não está acontecendo. Porque cada estrela, cada pentagrama na bandeira do Brasil, ela manda da sua maneira no estado que você está. A estrela, gente, chamada pentagrama, ela precisa existir enquanto a república estiver de pé. E a estrela de Terron, ela só vai ser partida no meio quando Yahweh rasgar o céu e as estrelas do céu, as verdadeiras, cair bem diante dos nossos olhos, para Yahweh mostrar: isso aqui é uma estrela. Aquilo que você vê de 5 pontas é uma imitação barata das coisas que eu criei perfeito, e que eles, com toda a sua perfeição terrena, não consegue aperfeiçoar. Nós, por isso, nação, mais uma vez, eu vou te dar uma orientação de irmão amigo. Se você perguntar para mim assim, Edson Silva História, nesse momento tão perturbador que nós estamos vivendo, qual deve ser a minha postura diante de tudo que está acontecendo? Vacina, doença, lockdown, fica em casa, né? O que eu tenho que fazer, Edson, nesse momento profético que nós estamos vivendo nos últimos dias? Sinceramente, nem Yahweh pode fazer nada agora, porque ele não pode passar por cima daquilo que ele determinou. Mas uma coisa você pode fazer: mantenha a sua calma. Só isso. Mantenha a sua calma, principalmente quando você sair de casa, porque o Terron, ele vai usar pessoas na rua para você sair do sério. Os demônios que trabalham com o Terron vai usar pessoas na rua para pessoas te dar um empurrão, implicar com a sua máscara, falar com você de qualquer maneira: bota o gel, que só não entra. A polícia vai vir, e aí, entendeu? Mantenha a calma. E como é que eu faço para manter a calma, Edson? Falando baixo. Quanto mais baixo você falar, quem me conhece sabe, quando eu vou nas palestras, as pessoas se surpreendem com o irmão Edinho. Que as pessoas pensam que vão conversar comigo fisicamente, e o irmão Edinho vai falar gritado, alto, né? E é bem diferente, né? Que aqui eu estou fazendo um trabalho de comunicação, mas na rua, quanto mais baixo você puder falar, mais controle você vai ter quando alguém quiser te descontrolar. Treina isso, gente. Treina isso. Porque eles estão aprontando uma com o povo. E eles sabem que o povo não sabe ter calma. E é justamente o que eles precisam, de pessoas descontroladas. Pelo amor de Yahweh, nação, se tem uma coisa que vocês têm que começar a treinar, é a calma. Treina com teu marido que discute com você, com teus filhos, com teu vizinho, treina com eles. Quanto mais uma pessoa gritar com você, mais baixo você tem que falar. Treina isso. É difícil, Edson, não é, se você treinar. Nada é difícil, nada é impossível para quem crê. Você precisa treinar isso. Você precisa treinar isso.
E principalmente na tua casa, onde tem mais problemas. Que aí quando você sair da rua, se você vencer as gritarias, a discussão, os atrevimentos de familiares que muitas vezes vêm para poder falar com você de qualquer maneira, e você conseguir ser calmo com eles. Não é você ficar que nem boba, não. Você pode calar nos olhos dele, dar aquela olhada de 43 ali, mas controla a sua boca. Não tente controlar o teu familiar. Controla a sua boca. Não tente dizer para ele falar mais baixo. Fale você baixo. E você vai ver que o efeito terron, ele vai se desmanchar na tua frente. Porque aquele que está no caminho com você, ele não vai te envergonhar. Ele não vai te envergonhar. Que a terra conduza o teu corpo, que a água molhe a sua alma de esperança, que o ar sopre leve e suave sobre o teu rosto, e até que nós venhamos estar nesse plano, que a rocha te carregue nas palmas de suas mãos. Até a próxima live, nação. Bom sono. Estamos juntos. O melhor que está tendo, o melhor que está sendo, você é o melhor que está sendo. Pra cima, nação. Vamos lá. Add a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Yeah. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Have you ever loved someone that you're giving on for? Not expression, no, literally giving on for. And when they know your heart and you know you are their armor, and you will destroy anyone who try to harm her. But what happens when karma turns right around and bite you, and everything you stand for turns on you despite you? What happens when you become the main source of a pain? Daddy, look what I made, that's gotta go catch a plane. Daddy, where's mommy? I can't find mommy, where is she? I don't know, go play Haley, baby, your dad is busy. Daddy's writing the song, this song ain't gon' write itself. I'll give you an underdog, you gotta sing by yourself. Let's ride around in the song, let's tell her you love her, and put hands on the mother who's a speedy name Java. That's Lynn Shady, yeah, baby's Lynn Shady's crazy. Shady made me, but tonight Shady's rock up a baby. Who when I'm gone, just carry on, no more the choice. Every time to hear the sound of my voice, just know that I looking down and it's smiling, and now did I feel a thing? So baby, don't feel my pain, just smile back. Who when I'm gone, just carry on, no more the choice. Every time you hear the sound of my voice, just know that I looking down and it's smiling, and now did I feel a thing? So baby, don't feel my pain, just smile. I keep having this dream, I push Haley on the swing, she keep it scream, she don't want me to sing. You making mommy cry, why does mommy cry? Baby, daddy didn't leave you no more, daddy you're lying. You always say that, you always say this is the last time, but you ain't leaving no more, daddy you're mine. She's piling box in front of the door trying to block it. Daddy please, daddy don't leave, daddy no stop it. Goes in her pocket, pulls out a tunnel like it's locket. It's got a picture, this will keep you say daddy, take a with ya. I look up, it's just me standing in the mirror. These freaking walls must be talking, cause man I can hear her. They say you got one more chance to do right, and it's tonight. Now go out there and show them that you love before it's too late. And I just go to walk out of my bedroom door and turn is a stage that's gone in the spot, his light is on, and I'm singing who when I'm gone, just carry on, no more rejoice. Every time to hear the sound of my voice, just know that I looking down and it's smiling, and now did I feel a thing? So baby, don't feel my pain, just smile back. Who when I'm gone, just carry on, no more rejoice. Every time to hear the sound of my voice, just know that I looking down and it's smiling, and now did I feel a thing? So baby, don't feel my pain, just smile. 60,000 people all jumping out the sea, the curtain closes, the throwing roses at my feet. I take a bow and thank you all for coming now. The screaming so loud, I take one last look at the crowd. I glanced out, I don't believe what I'm seeing, that is me. Help mommy, her is a bleeding, but baby wouldn't sweetie. How did you get in sweetie? I followed you daddy, you told me that you ain't leaving, you lied me that.
And now you made mommy sad. And I bought you this coin, it says number one dad. That's all I wanted, I just wanna give you this coin. I get the point, fight, me and mommy are going. But baby wait, it's too late dad, you made your choice. Now go out there and show them that you love them more than us. That's all they want you, Marshall, they keep screaming your name. It's no wonder you can't go to sleep. Just take another pill, yeah, back to the wheel. You rap about it, yeah, work, keep it real. I hear applause, all this time I couldn't see. How could it be, but the curtain is closing on me. I turn around, find a gun on the ground and cock it. Put it to my brain, screen die shady and poppy. The sky darkness, my life flashes. The plane that I was supposed to be on the crashes and burned to ashes. That's when I wake up, alarms, clocks ringing. There's birds singing, it's springing. Haley's outside swinging. I walk right up to Kid and kiss her, tell her I miss her. Haley just smiles and winks as a little sister. I must have swift to say, when I'm gone, just carry on, no more rejoice. Every time you hear the sound of my voice, just know that I'm looking down and smiling. And now did I feel a thing? So baby, don't feel my pain, just smile back. When I'm gone, just carry on, no more rejoice. Every time you hear the sound of my voice, just know that I'm looking down and smiling. And now did I feel a thing? So baby, don't feel my pain, just smile back. Eu dou uma hora pra outra.